Viva! Boas práticas de mediação e conciliação.dn, respondendo aqui em especial a dúvidas, curiosidades e também partilhando dicas e aprofundando técnicas. E a questão em particular que vou responder é sobre se pode acontecer de existir uma reunião individual antes da reunião conjunta por solicitação dos mediados. Bom, em primeiro lugar, nós precisamos saber para que serve e como usar a reunião individual. E também, de facto, nós precisamos de tomar consciência de que existem alguns mitos sobre as reuniões individuais. Nós ficamos associados, muitas das vezes, em situações que tomamos conhecimento, que elas têm, de algum jeito, um cunho quase que terapêutico, ou também, de alguma forma, sendo o lugar onde vão ser partilhados segredos, ou eventualmente ficamos associados aí a uma escalada do conflito na reunião conjunta e utilizamos a reunião individual como um escape, uma fuga. E é exatamente isso que nós temos que ultrapassar, desmistificar mitos. Esse é o meu propósito aqui com vocês em relação a questões em particular do processo de mediação na prática e em particular mediação na prática.dn. Bom, os princípios da mediação eles servem para nos dar várias respostas. E um dos princípios que se aplica relativamente à questão da reunião individual e da reunião conjunta é o princípio da informalidade. Isto é, o facto de nós dizermos que a mediação ela é informal, ela tem o princípio da informalidade, significa que nós estamos a falar de ausência de formalismo ou de cerimónia, do impacto da linguagem que é utilizada, do modo como nós agendamos os encontros, como são na realidade realizados os encontros e como o procedimento vai ser escolhido. Então, falar de informalidade é falar de algo de proximidade, eu diria, porque nós precisamos de entender que essa informalidade ela está relacionada com essa proximidade que eu falo, também com uma flexibilidade, isto é, um desapego a formalismos excessivos e por isso optamos por formalidade sim, formalismo não, e também a questão da simplicidade procedimental, com o objetivo principal que é proporcionar uma maior facilidade da prática e alcançar os objetivos que se pretendem em particular. E por conta dessa situação, nós também precisamos de entender que falarmos de reuniões individuais e de reuniões conjuntas significa falarmos de procedimento da mediação. E aí mais dois princípios muito importantes que respondem a esta pergunta de se pode ou não acontecer iniciarmos o processo pela reunião individual. Desde logo, o princípio também da isonomia, isto é, tratamento de igualdade com equidade, onde nós precisamos de entender a necessidade de reduzir o impacto das diferenças e, por conta disso, dar às pessoas o que elas efetivamente precisam, de modo que todos tenham realmente acesso às mesmas oportunidades. Então não é uma questão de, vou cronometrar, tive 10 minutos com um, vou estar exatamente 10 minutos com o outro, mas verificar quais é que são as necessidades e a partir daí individualizar aquilo que é a resposta necessária. Mas sem dúvida que se eu faço uma reunião individual com um, eu também vou fazer uma reunião individual com os demais intervenientes. Dulce, mas isso só um precisa, se o outro diz que não. Procedimento tem de ver com aquilo que nós, na qualidade de mediadores, precisamos de exercitar. Então não tem de ver com o que eles acham que precisam ou não precisam. Tem de ver com aquilo que nós, enquanto mediadores, condutores do processo de mediação, fiscais do processo de mediação, vamos efetivamente colocar em prática e colocar em marcha. E o outro princípio que também é muito importante é o princípio da autonomia da vontade, onde nós precisamos de entender que autonomia é igual a liberdade mais responsabilidade. Por isso, falar em reuniões individuais ou reuniões conjuntas diz respeito, de facto, a falarmos sobre procedimento, devendo, neste sentido, ter a atenção os princípios que eu falei, informalidade, isonomia, autonomia da vontade, assim como também a técnicas e a ferramentas ao serviço do processo de mediação
e neste sentido pode sim ser solicitado pelos próprios mediados, ou ser solicitado pelos mediadores, ou ser solicitado pelos advogados como também uma estratégia. Então vejam, falarmos de questões procedimentais significa termos presentes sempre os princípios do processo de mediação que estão consagrados na lei, no artigo 2º da Lei de Mediação e no artigo 166 do Código de Processo Civil. E identificar que existem princípios que estão nos dois ordenamentos e existem princípios que estão individualmente em cada um deles. Eu faço, e já partilhei aqui, a distinção e a divisão desses princípios em 3 grandes grupos. Princípios que eu atribuo e que devem de ser verificados relativamente ao processo de mediação: oralidade, informalidade, confidencialidade e isonomia. Princípios que se aplicam à atuação do mediador e àquilo que é esperado, ou seja, a expectativa que se pode ter em relação aos mediadores e mediadoras. Imparcialidade, atuação com busca de consenso e, óbvio, independência na sua atuação. E, por outro lado, um terceiro, aquilo que são as expectativas que se tem dos mediados e dos advogados. E dentro desta lógica, os 3 princípios em falta: autonomia da vontade, boa-fé e decisão informada. Com isso, nós já temos aí todos os princípios legais que são de extraordinária importância e relevância para responder a praticamente todas as questões. Então, buscar essa fundamentação normativa eu considero que é de suma importância, que é de suma relevância, mas mais do que isso é entender que quando estamos a falar de RI, RC, reuniões individuais, reuniões conjuntas, nós estamos a falar de procedimento. E procedimento, de acordo com o princípio da informalidade, ele precisa de ser exatamente flexível e trazer aí algum formalismo, mas não trazer nada engessado. Quais é que são as justificações para eu começar por uma reunião individual? Bom, desde logo, se imaginem, os advogados identificaram que durante a negociação aconteceram algumas situações que tornaram aquela presença de um com o outro num verdadeiro mal-estar. Ora, se nós aquilo que queremos e aquilo que temos como objetivo no processo de mediação é trazer uma proximidade entre os indivíduos, é restabelecer a comunicação e ultrapassar barreiras na negociação, impasses na negociação, impasses na construção de soluções que sejam válidas para todos os intervenientes, não é para ambos, é para todos os intervenientes. O que nós precisamos de entender é que os próprios advogados podem nesse sentido dizer: olha, a negociação realizada por nós não deu certo, tivemos aqui algumas questões que designadamente colocaram os ânimos, acenderam os ânimos e por isso houve aqui uma certa litigiosidade e até algum confronto entre os intervenientes. Não é saudável começarmos por uma reunião conjunta, não vai ser produtivo, mas gostaríamos de utilizar a mediação começando por reuniões individuais. Perfeito. Justificação perfeita. Agora, imaginem que, por exemplo, eu, na qualidade de mediadora, sou questionada para iniciar o processo de mediação. Cabe-me a mim também fazer algumas perguntas aos diferentes intervenientes e verificar até que ponto é que é mais útil, até que ponto é que é mais adequado efetivamente começar aquele procedimento, começar aquele processo de mediação através de um procedimento em reuniões individuais ou em reuniões conjuntas. Então, essa escolha é uma escolha que parte ou dos mediados, ou dos advogados, ou dos mediadores. E por isso é que, neste sentido, todos os intervenientes devem de ser considerados, naquilo que é a minha experiência e a minha prática, como protagonistas do processo de mediação. Sem essa partilha, sem esse trabalho de equipa, nós não vamos conseguir alcançar tanta eficiência e tanta eficácia como nós conseguiremos se todos trabalharem com o objetivo primeiro, que é o cumprimento dos princípios, o cumprimento daquilo que são as regras do processo de mediação. Espero que tenha conseguido responder à sua pergunta em particular. Compartilhe aqui nos comentários o que é que esta minha fala te despertou e também realidades já vivenciadas, outros questionamentos, outras dúvidas.
partilhe com alguém que precise deste conteúdo, guarde para ver ou rever com mais tempo e, da minha parte, já sabe, totalmente disponível e entre nós, até ao nosso próximo encontro.